Olá! Vamos mergulhar hoje na Lei 18, uma ideia que vai contra o nosso instinto, mas que é extremamente poderosa. A lição é a seguinte: o isolamento, que a gente busca achando que é proteção, pode ser, na verdade, o nosso maior perigo. Sabe aquela sensação? É um sentimento que todo mundo conhece, né? A vontade de criar uma barreira entre nós e o que parece ameaçador lá fora. É um instinto de proteção quase universal. E aí, quando o perigo aparece, qual é a primeira reação? A resposta parece meio óbvia, né? Se esconder, se trancar, construir muros. E é exatamente aqui que as coisas ficam interessantes. Aquilo que parece a solução mais lógica, a fortaleza, na verdade, nos deixa vulneráveis a perigos ainda maiores. E a gente vai entender direitinho por quê. Para começar, vamos focar bem nessa contradição. A promessa de segurança que uma fortaleza parece oferecer e a realidade perigosa que ela, de fato, acaba criando. O ponto-chave está todo nesse contraste. O nosso instinto grita para a gente se fechar, mas a estratégia que realmente funciona prega o oposto: circular, interagir, encontrar aliados. É se misturando com as pessoas que a gente encontra a verdadeira proteção. Agora, vamos ver como essa ideia funciona na prática. E para isso, nada melhor do que algumas histórias que servem como um aviso bem sombrio. Vamos começar com uma história bem famosa de Edgar Allan Poe. Imagina o cenário: uma praga terrível, a Morte Vermelha, está devastando o país. E o príncipe Próspero decide criar o que ele acha que é o santuário perfeito para escapar. O plano parecia infalível. Eles soldaram os portões de ferro, se fecharam completamente para o mundo. Lá dentro, só segurança, festas, prazer. Eles achavam que a ameaça estava só lá fora. Só que aí vem a reviravolta fatal. A fortaleza não só isolou eles do mundo, como também os aprisionou com o próprio perigo que tentavam evitar. A Morte Vermelha, na verdade, já estava lá dentro. O que era para ser um refúgio virou uma tumba. Agora, vamos sair da ficção para um exemplo histórico bem forte. O primeiro imperador da China. Um conquistador que unificou reinos, um feito gigantesco. Mas, com o tempo, ele foi consumido pelo medo. E ele começou a se isolar cada vez mais, construindo uma fortaleza literal e também uma fortaleza mental ao redor de si. E o que acontece quando alguém se fecha desse jeito? O imperador se cortou de todas as informações, de todo o contato com a realidade. Ele se tornou um alvo fácil para ministros que conspiravam, que até incentivavam ele a se isolar mais. E no fim, ele provavelmente foi envenenado por eles. A fortaleza não o protegeu, ela garantiu a sua queda. Ok, já vimos os perigos de se fechar. Agora, vamos analisar a estratégia oposta e ver como ela pode ser impressionantemente bem-sucedida. Luís XIV, o famoso Rei Sol, em Versalhes, fez exatamente o contrário de se isolar. O ritual da manhã dele, o lever, transformava o simples ato de acordar num evento público. Imagina a cena: o quarto dele lotado com mais de 100 pessoas, a corte inteira orbitando ao redor dele, o sol. E o poder disso era uma coisa sutil, mas absurda. A atenção do rei era a moeda mais valiosa do reino. Um simples olhar dele podia construir ou destruir a reputação de alguém. Por estar sempre visível, ele controlava todo mundo, o tempo todo. Mas não se engane, isso não era só ego, não. Era pura estratégia política. Ao acabar com a privacidade, Luís XIV praticamente eliminou a possibilidade de conspirações. Como alguém poderia tramar em segredo se não existia mais segredo? Era uma arma de controle genial. Certo. Então, qual é a lógica por trás disso tudo? Por que essa ideia de circular, de estar presente, é tão essencial para se manter no poder e bem informado? Olha, o próprio Maquiavel já alertava sobre isso. Uma fortaleza te isola de informações cruciais, te prende num lugar só e te transforma num alvo gigante, fácil de atacar. Em vez de segurança, ela cria um monte de vulnerabilidades. A paranoia aumenta, a noção da realidade se perde e, simbolicamente, a fortaleza vira quase um insulto ao povo, um convite para a revolta. E essa lei não vale só para a política, viu? O pintor Pontormo se isolou por 11 anos para criar a obra-prima da vida dele. O resultado? Um desastre. Uma obra sem perspectiva, confusa. O isolamento matou a arte dele, porque ele perdeu o contato com o mundo. Tá, mas e aí? Como é que a gente aplica essa lição hoje em dia? A resposta não é simplesmente nunca mais ficar só. O segredo é entender a diferença entre uma fortaleza e um retiro estratégico.
E aqui está o pulo do gato. Uma coisa é se isolar para se defender para sempre, o que a gente já viu que é um erro. Outra coisa, bem diferente, é se afastar por um tempo, de forma estratégica, para pensar, para ganhar perspectiva e depois voltar a circular. O perigo é quando essa retirada se torna permanente. E com isso, a gente encerra. A questão final fica para reflexão. As barreiras que a gente constrói na vida, sejam físicas ou mentais, elas estão realmente nos mantendo em segurança? Ou será que, na verdade, elas estão nos aprisionando, nos impedindo de ter acesso às informações, aos aliados e às oportunidades que a gente precisa para prosperar? A resposta pode surpreender.